E aí, pessoal, tudo bem? Como estão aí com a quarentena de vocês, com esse momento que não o momento, mas a consequência do momento tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, com o nosso conteúdo de hoje, né? O conteúdo de hoje será comportamento. O que são comportamento? Na verdade, muito mais do que saber o que são comportamentos, é entender como esses comportamentos são gerados, como eles são gerados. E a partir disso, o caminho da construção e o caminho da desconstrução. Porque muitas vezes nós olhamos para a história, para nossa história, ou olhamos para a história dos nossos filhos, para os processos que nós conduzimos de educação dos nossos filhos, e muitas vezes, inúmeras vezes, ouço isso com uma frequência assim altíssima. Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Você já ouviu isso? Eu já não sei, já fiz tudo que eu pude. Já bati, já conversei, já deixei de castigo, já ameacei, já fiz tudo. E não tem jeito. Ou seja, meu filho não tem jeito. Gente, o quanto eu tenho escutado de pais, né? De pai, de mãe, de pais, com tanta frequência esta frase, né? E não pensem vocês que esta frase, a grande maioria destas frases vem de pais de filhos lá para os seus 14, 15, 16 anos, não. Pasmem, mas muitas vezes vem de pais com filhos aí com 2, 3 anos de idade. E quando eu digo pasmem, não é no sentido do julgamento, né? Mas no sentido de entendermos e acompanharmos com propriedade, com posicionamento, todo este processo, toda esta essas mudanças e toda essa transitoriedade que nós estamos vivendo de cultura, disso e de educação, de autoridade, de família, de constituição. E né? Parece que é algo tão comum, né? Tão simples. Eu volto a falar e vou chover sempre no molhado, porque eu quero estar encharcada e desejo que você se encharque também, se encharque de conhecimento, de conteúdo, porque é só dessa forma que nós nos libertamos e adquirimos, né, um passaporte para uma transformação e para uma mudança de fato, né? Bom, essa frase ou estas frases, elas têm tudo a ver, né, com... Vamos pegar o final, né, para depois a gente fazer para depois nós rebobinarmos. Mas esta frase, ela vem nos dizer sobre comportamento ou comportamentos. Os nossos comportamentos, assim como os comportamentos das crianças, assim como o comportamento de todo ser humano, ele é fruto exatamente
daquilo que começa, eu não sei dizer para você, muitas vezes há uma controvérsia, mas eu gosto, existem muitas indicações de que dentro das situações que aí nós geramos os nossos pensamentos. Mas eu prefiro, e parece que me traz um sentido maior quando eu olho para o meu pensamento, porque assim eu assumo a situação ou as situações que me competem da forma como eu preciso assumir. Me parece que quando eu olho para a situação e começo lá nela, na situação, e aí eu olho para essa situação de agora, né? Por isso que eu disse que tem um pouco a ver com essa situação que nós estamos, com esse estado pandêmico aí que nós estamos vivendo, com essa histeria, parece que fica algo fora, né? Nós não temos, não fomos nós que causamos, nós não temos, enfim. Então, por isso que eu gosto de olhar e imaginar que o nosso pensamento, ele é disparado, claro, por situações, mas as situações, elas, ora, dependem daquilo que eu faço e ora, dependem de outras pessoas, né? Ora, elas chegam e ora eu as levo. Então, ou seja, a forma como você pensa atua diretamente nas emoções que você produz na sequência do seu pensamento. Então, quando eu olho para os meus pensamentos, para a forma como eu penso, e aí essa forma ela vai desde a forma positiva, construtiva, tolerante, compreensiva, acolhedora, até a forma acusadora, a forma de julgamento, a forma de... Ou seja, quando nós olhamos para a forma que nós pensamos, para o jeito que nós construímos os nossos pensamentos, e aí não tem como não trazer para este conteúdo a nossa história, né? As nossas experiências de vida, os nossos relatos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós experienciamos, as nossas alegrias e as nossas conquistas, as nossas decepções e assim por diante. Tudo isso fica registrado, né, dentro do nosso campo magnético cerebral, né, dentro da nossa circuitarias aqui dentro, né, do nosso cérebro, da nossa constituição cerebral. Ou seja, muitos pensamentos são frutos, né, de tudo isso, né, de todas essas vivências. E outros são frutos, muitas vezes, daquilo que nós não vivemos, mas por uma ressonância daquilo que nós, que seja parecido ou não, ou que tenha... A gente, por essa ressonância, nós vamos generalizando e embolando tudo no mesmo container. E aí isso vai desaguar, despejar aqui nas nossas emoções, né? Em outros vídeos eu já falei sobre as nossas emoções, quais são, e nós temos 6 emoções que norteiam, né, a nossa vida, e a partir delas, né, dessas emoções, então nós agimos. E essas ações vão construindo os nossos padrões de ações, de comportamento e etc, etc, etc.
né? Então, aquilo que nós provocamos, aquilo que nós reforçamos, aquilo que nós estimulamos, aquilo que nós vamos ponderando, aquilo que nós acolhemos, aqui chega aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, para essas famílias, ou quando nós mesmos somos essas famílias, que olhamos para os nossos filhos e chegamos à conclusão, não sei mais o que fazer. Talvez aí está o X da questão, porque não está no fazer, mas está aqui no pensar, na forma de articular este fazer, na forma em que você constrói essas articulações, estas conexões entre aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que dá certo e que tá ok, e aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser reorganizado, aquilo que precisa ser repensado, aquilo que pode ser rearranjado, né? Nós ficamos tão fixados, mesmo não tendo bons resultados, mas nós ficamos tão fixados, que não enxergamos. Sabe aquela história? Minha avó dizia muito isso. Você não enxerga, não está enxergando um palmo à frente do nariz. E é isso, né? Então, quando nós começamos a conversar, né? Quando eu começo a atender essas famílias e começamos a conversar e a entender, e eu pergunto, mas me explique, né? Quando você diz que não tem mais jeito, que você não sabe mais o que fazer, me explique então uma situação onde isso acontece, né? E aí a mãe relata que a filha de 3 anos não aceita, por exemplo, que ela escolha ou que ela pegue, vai lá, vai dar banho, e quando ela enxuga, ela vai lá, já está com a roupa no banheiro, e a filha não aceita aquela roupa, e ela quer a roupa que ela quer, e a mãe vai lá e não quer pôr a roupa, e vira aquela, já sabem o quê. Ou seja, a mãe está focada naquele comportamento da birra, naquele comportamento da transgressão. A mãe está focada naquilo e aí ela age e reage àquilo. Sendo que este comportamento, né, esta birra, ela é fruto de uma continuação, muitas vezes até de pensamento da própria mãe, né? De pensamento da própria mãe, eu quero dizer, porque a mãe, ela vai ou o pai, ou enfim, ele vai, a mãe, no caso aqui, né, que é da história que eu estou contando, ela conduz esta rotina familiar de uma forma que, em todos os momentos, ela diz para a filha, né? Você é mocinha, olha, você precisa agora tomar banho, ficar bem linda, porque você é uma mocinha linda, e esperar pelo papai. Então, quando ela constrói essa fantasia, e aqui eu não estou julgando de forma alguma, né? E eu tô em total preservação, né? De identidade, mas quando ela constrói este ficar mocinha, e aí ela vai caracterizando para a filha o que é este mocinha, ela vai dando insumos que ainda são impróprios para uma criança de 3 anos. Neste momento, ela é muito mais cuidada
do que ela necessita de cuidado do que ela exercita a autonomia, por exemplo, né? Com 3 anos, a criança está explodindo em desenvolvimento da linguagem, da motricidade, do faz de conta, da imaginação. E este protótipo que inocentemente ele é trazido para a cena ali, para aquele contexto, hoje, amanhã, depois, ele vai formatando e vai construindo um comportamento de autonomia num corpo de uma criança de 3 anos de idade. Não somente isso, né? Mas isso também. Então, junto disso, nós temos os meios de comunicação, os programas e etc, etc, etc. Então, eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que tudo começa aqui, em você e no seu filho. Depois vem para cá, para as emoções, para o campo das emoções. Isso é fruto dos seus pensamentos, isso acontece em você e no seu filho. Nós vamos formatando isso de uma forma tão significativa e tão repetitiva que, sem dúvida alguma, os padrões que nós vamos adquirindo e o formato comportamental, ele vai se consolidando. E essa forma, essa solidez, depois, ela não tem dúvida alguma, é a colheita, né? Então, o nosso comportamento, o que eu quero que você compreenda, o que eu quero que você, mais inclusive do que compreender, entenda para que você consiga assertivamente contribuir, né? Construir de uma forma sustentável esse desenvolvimento humano do seu filho, da sua filha e o seu, né? Porque nós construímos o desenvolvimento humano do nosso filho ou da nossa filha e junto construímos o nosso desenvolvimento humano. Porque se assim não fosse, poderíamos dizer então que nós temos um período de construção. E o que não é verdade, né? Nós nos construímos a vida inteira. Então, na medida em que nós construímos, na medida em que nós fazemos parte desse processo de construção do nosso filho, nós também estamos co-construindo a nós mesmos. E isso é fato, né? E isso é lindo, inclusive. E essa humanidade, esse estado, essa permissão humana, né? Que nós já falamos em outros vídeos, essa permissão humana, ela traz poder porque ela traz uma leveza. Ela traz autoridade porque ela desobriga, né? E aquilo que nos obriga, nos oprime. Aquilo que nos oprime, nos desobriga. E isso é uma cadeia que muitas vezes de ações que vão ficando incontroláveis, né? Com o passar dos anos, com o passar do tempo. Ou seja, quando nós começamos a desdobrar, então, essa história que eu contei para vocês, nós fomos entendendo que esta criança estava sendo vítima de não fazer uso pleno da sua infância, por uma, talvez, distorção, de uma desinformação, melhor dizendo, por uma desinformação de um conceito, né? Então, sabe aquela história? Não, mas você já é mocinha, você não chora.
né? Primeiro que, sendo criança, sendo mocinho, sendo adulto, sendo jovem e sendo seja lá o que for, nós choramos sim, porque nós somos seres humanos, né? O choro é um comportamento? É um comportamento. O fato é que nós precisamos ir além daquilo que nós enxergamos. E ir além daquilo que nós enxergamos nos tira exatamente desse lugarzinho tão confortável, olha só, confortável que é onde nós costumamos ficar. Muitas vezes nós acabamos aqui sentados, bem tranquilos, e aí acabou a bateria. Então tá, acabou a bateria. E nós nos conformamos com aquela situação. E obviamente, quando eu entro num campo de conformismo, eu vou congelando naquela situação em si o meu comportamento ou os meus comportamentos, o padrão que eu estou, né? E isso, gente, tem uma relevância tão grande e tão importante nas conduções que nós damos, né? Para as nossas crianças, para nós mesmos, né? Quando eu olho para esse tema, para esse conteúdo, comportamento, eu olho de uma forma muito íntima para o meu autoconhecimento, né? E aí eu preciso exercer a coragem todos os dias. A coragem de sempre buscar a integridade daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. E daquilo que eu colho e não camuflo, não faço de conta, mas enfrento, porque eu sei que a minha humanidade me dá condições para ter espaços de recomeço, ter espaços de pedidos de ajuda, ter espaços de acolhimento. Essa talvez seja a grande sacada para nós, para vocês, pais e mães, né? Sempre, e seja lá em qual situação for, haverá uma possibilidade de você retomar, de você recomeçar, de você dizer, olha, não, por aqui não está dando certo. E é claro, eu estou dizendo, é possível você dizer isso quando você tem um filho já com autonomia, quando você tem um filho já com idade e compreensão dentro de uma maturidade para isso. Existe uma fase, e eu prometo que trarei para vocês aqui, né, este conteúdo, onde eu colocarei exatamente, cronologicamente, numa linha do tempo, essas fases de desenvolvimento, né? O que pertence a cada uma, e não para que isso nos engesse, nos faça agir de uma forma bem bem protocolada, não por isso, mas para nós entendermos, né, para sabermos, para nós levarmos, para nós conduzirmos um processo tão importante, tão essencial à vida, que é a educação e o desenvolvimento humano, nós precisamos entender de tudo isso. É claro que dentro de cada um de nós já existe, nós já temos, a partir do momento que nós nos tornamos pais, né, mãe ou pai, na medida em que nós engravidamos, nós vamos gestando, junto com esse bebê, nós vamos gestando a nossa caixa de ferramentas para que nós possamos usá-la e abusá-la durante toda a vida, durante todo o processo. Mas precisamos saber usá-la,
né? E usá-la na medida e usar a chave ou a ferramenta correta. Por isso, e com esse único objetivo, eu quero trazer aqui para você um pouquinho dessa geração que está aqui conosco, né? Que é fruto desse tempo que nós vivemos, dessa época, deste século, um pouquinho desta geração com esta geração. E aí a conexão que as gerações fazem e a riqueza que isso pode produzir através das suas experiências, dos seus padrões, do seu comportamento e assim sucessivamente. A possibilidade evolutiva de tudo isso é gigantesca, né? Se nós olharmos para todo o histórico comportamental do século passado ou da década passada, já conseguimos entender uma evolução. Porém, essa evolução não significa um descumprimento ou um descumprimento no sentido de entendimento, no sentido de respeito, no sentido de entendimento daquilo que é feito. Então, todas as vezes em que você estiver frente ao seu filho, conduzindo este processo, pense, repense e reflita o formato, a forma, a contribuição, como você está fazendo acontecer este processo pelas tuas mãos, pelas tuas orientações. O comportamento do seu filho e da sua filha durante um período grande da vida dele é responsabilidade daquilo que sai das tuas orientações, né? Então, só rebobinando, o meu comportamento é fruto daquilo que eu produzo aqui, trago para as emoções e aqui eu ajo. Eu tenho as minhas ações e o conjunto das minhas ações me levam a um tipo X ou Y de comportamento. A pergunta que eu quero deixar aqui para você, né? E deixar para você pensar, deixar para você me responder aqui nos comentários, deixar para você estudar sobre ela, né? Sobre a resposta e escrevê-la, enfim. A pergunta que eu quero deixar é: de que forma, né? O que tem implicado no comportamento, na construção do comportamento dos teus filhos? No teu comportamento, inclusive, porque o comportamento deles parte também do seu comportamento. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito um grande sentido para a tua vida. E se você gostou, deixa aqui teu like, deixa aqui seu comentário, suas sugestões, suas perguntas, compartilhe e vamos, a partir daqui, usar a tecnologia para transbordarmos, né, numa pandemia do amor, tá bom? E do bem. Olhando para a educação, olhando para o desenvolvimento humano, olhando para os pais que estão conosco, à nossa volta, e para os que estão longe também. Um grande beijo. Fique com Deus e até a próxima conexão.